N. Aqui no texto seria apenas o versículo 3, mas vamos ler o Salmo 27 por completo? A minha versão é a Bíblia A Mensagem. Essa é uma versão linda. Eu ganhei essa Bíblia e que versão linda. Se você tem outra, a minha era a King James. Dá para a gente comparar a diferença nas palavras. Diz assim, um Salmo de Davi. Então, Salmo 27. Bom dia, Marcela. Luz, espaço, vida. Isso é o eterno. Com ele ao meu lado, sou destemida. Não tenho medo de nada e nem de ninguém. As gangues me perseguem, prontas para me comer viva, mas aqueles brigões tolos vão para o chão. Quando cercada, fico calma como um bebê. Mesmo quando todo mal vier sobre mim, mantenho-me tranquila. Peço ao Eterno uma coisa apenas, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei sua beleza e estudarei aos seus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro, neste mundo turbulento, a fuga perfeita para bem longe da agitação. O Eterno me põe muito acima de todos os que tentam me derrubar. Na sua casa me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Canto canções que falam de Deus, componho músicas para o Eterno. Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo, responde-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Tu sempre estiveste por perto para me ajudar. Não vires as costas para mim agora. Não me deixes de fora, não me abandones. Tu sempre mantiveste a porta aberta. Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Diga-me, qual estrada é a tua, ó Eterno? Conduz-me por uma rua bem iluminada. Mostra os meus inimigos de que lado estás. Não me atires aos cães, aqueles hipócritas que estão querendo me pegar, contaminando o ar com as suas ameaças. Tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno. Animem-se, não desistam. Repito, tenham esperança no Eterno. E aí termina aqui no versículo 14, e eu vou ler novamente o versículo 14 para você. Diz assim: contem com o Eterno, animem-se, não desistam. Repito, tenha esperança no Eterno. Que salmo lindo, Salmo 27. Vamos orar? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, obrigada. Nessa manhã nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é alimento para o nosso espírito. A tua palavra, Senhor, é sustento para a nossa fé, para a nossa alma. Senhor, nessa manhã, como o Salmo 27, eu quero te pedir em especial, anima, Senhor, aquelas mulheres que acordaram hoje desanimadas, aquelas, Senhor, que o seu coração está sem esperança, que pelo poder do Espírito Santo, elas possam ser encorajadas. Em outra passagem, o salmista fala que o Senhor é que renova as nossas forças, como a de um boi selvagem. Então, Senhor, eu te peço nessa manhã, eu dou ordem, Senhor, no reino espiritual. Depressão, você não tem poder. Tristeza, abatimento na alma, você não tem poder. Porque em Cristo Jesus, a nossa fé é fortalecida, a nossa alma, Senhor, é fortalecida. E nós temos força, Senhor, no dia de hoje, para guerrear as nossas batalhas. Nós temos força, Senhor, no dia de hoje, para lutar e para vencer. A tua palavra diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte.
Senhor, nessa manhã eu rogo por fortaleza, que essas mulheres no dia de hoje, Senhor, sejam fortalecidas no Senhor. Aquelas, Senhor, que estão com seus pés vacilantes, com suas mãos trêmulas, Pai, de medo, de expectativa de que algo ruim, um diagnóstico ruim vai acontecer. Eu quero repreender no nome de Jesus. E nós cremos que a vitória vai chegar. Senhor, eu quero te pedir por aquelas mulheres, Senhor, que ainda foram abandonadas na infância, seja pelo pai, pela mãe, aquelas mulheres, Senhor, que não conheceram o seu pai, que não tiveram a paternidade, Senhor, reconhecida nessa terra. Aquelas mulheres, Senhor, que na infância foram criadas ou pelos avós, pelas tias, que não tiveram, Senhor, contato materno. Senhor, no dia de hoje, que elas possam experimentar a tua doce presença, que elas possam voltar no passado e entender, como fala nesse Salmo 27, que pode a mãe ou o pai abandonar, mas o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos abandonou. Que nessa manhã, Senhor, todas as mulheres que estão aqui se sintam amadas, acolhidas, e que elas possam olhar para trás e possam sentir a tua presença em todos os dias, ter a certeza de que o Senhor esteve ao lado delas, guardando, protegendo, desde a infância, desde quando ainda estava, Senhor, na barriga de suas mães. Que elas se sintam, Senhor, esse amor profundo que nos faz vencer, que nos faz, Senhor, pagar o mal com o bem, que nos faz, Senhor, retribuir aquilo que nem nós tivemos, o amor. Pai, que no dia de hoje a tua graça nos alcance, o teu favor nos envolva, Senhor. E que nós não estejamos aqui nessa devocional, Senhor, como rotina, para cumprir o protocolo, mas que nós estejamos aqui, Senhor, porque o Senhor é tudo que nós queremos. Sentir a tua presença e o teu amor é tudo que nós precisamos. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se sinta muito amada. Que você possa olhar para a sua história e veja que o amor de Deus te envolveu em toda a sua vida. Que você nunca esteve só. Nunca. Você nunca esteve só. Hoje é maio, dia 8, diz assim: arremessando a sua ansiedade para longe. Tem alguém que está aí que tem a devocional e que quer fazer a leitura, que nunca leu? Eneida, eu nunca li e hoje eu quero fazer essa leitura. Deixa eu ver aqui. A Rita. Bom dia, Rita. Rita aqui, achei. Obrigada, Rita, pela sua disponibilidade em fazer a leitura. O som ainda está desligado, tá? O seu som. Pronto. Então, me ouve bem agora? Ouvimos. Dia 8 de maio, arremessando a sua ansiedade para longe. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6, 7. Nascemos em meio à guerra e frequentemente nos encontramos sob ataque. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, nos protege e nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade, esta força que nos faz viver a angústia do que ainda não aconteceu, é um reflexo da descrença. Vivemos em tempos em que o medo e a ansiedade tentam nos controlar, mas a palavra nos orienta para resistirmos firmes na fé. A humildade é a chave para nos colocarmos sob a poderosa mão de Deus.
Esta mão que nos sustenta e nos exalta no devido tempo é a mesma que nos protege e nos guia. Quando nos humilhamos, reconhecemos os nossos limites e dependemos inteiramente de Deus, permitindo que Ele desfaça os decretos ímpios contra nós. Pedro, ao caminhar sobre as águas, começou a afundar ao reparar na força do vento. Mas Jesus, com sua mão poderosa, o resgatou. Da mesma forma, quando nos encontrarmos afundando em nossas dúvidas e medos, devemos nos lembrar de que a mão de Jesus está sempre estendida para nos salvar. A ansiedade nos distrai do nosso alvo, mas somos chamados para lançar sobre Deus todas as nossas preocupações, pois Ele cuida de nós. A humildade nos coloca em uma posição de receber a graça suficiente para enfrentar qualquer tribulação. Como diz em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lance-se hoje no descanso do soberano. J.B. Carvalho. Obrigada, Rita. Muito obrigada, tá? Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Mostra aí o seu papel, que você, sem saber, estava amassando a sua ansiedade. É isso que as crianças, às vezes, fazem e que a gente acha tão legal, né? Recursos infantis, né? Segura aí, bonita. Hoje você vai ouvir essa mensagem, ouvir essa devocional, amassando um problema que você nem tem e que você pensa que tem e sofre por ele e ele nem existe. Porque a ansiedade é você gerar uma dor, um problema que ainda nem nasceu. Então, simbolicamente, vai amassando o seu papelzinho aí, porque você está, na verdade, amassando a sua ansiedade, enquanto eu estou aqui contando para você o que a gente pode extrair desse texto, né? No primeiro parágrafo, eu quero te fazer uma pergunta. Tu é crente? Ele está perguntando isso aqui para a gente. Tu é crente? Porque se você é crente, você não consegue ficar ansiosa. Você não consegue manter a sua ansiedade. Porque, segundo a definição do bispo, a ansiedade é uma força que faz a gente viver numa angústia do que ainda nem aconteceu e é um reflexo absurdo, manifesto da nossa descrença. E a minha pergunta é, tu é crente? Ô, bonita, tu é crente? Porque se tu é crente, você vai expulsar esses espíritos malignos do nosso pensamento que deixa a gente nesse lugar de ansiedade, de sofrimento de algo que ainda nem chegou. E olha, hoje, tantas pesquisas, tantas pessoas que estudam ansiedade. Eu acabei de fazer um trabalho na faculdade sobre esse tema, ansiedade. É o mal do século. A gente se preocupa com aquilo que ainda nem chegou. A gente está pensando numa possibilidade e se a coisa não vier. Isso é, gente, a manifestação de corações que estão ocupados com aquilo que Deus não disse ainda. Deus não falou ainda o que vai acontecer. E ele disse assim, em algumas passagens bíblicas, Jesus ainda fala assim, eu nem vou contar tudo para vocês, que vocês não estão preparados. Eu adoro isso, que Jesus fala isso para os discípulos, que ele fala isso para mim. Não, Leia, eu não vou abrir tudo não, senão você vai ficar muito, muito encucada. Não, é aos poucos que eu vou te contar. E é assim que Deus faz com a nossa vida. Ele vai contando à medida que a gente vai diluindo, à medida que a gente vai significando, vai fazendo sentido para nós. Ele não vai contar tudo para nós, porque ele sabe que dentro de nós existem botões emocionais que são ativados desde que você comece a pensar no futuro. Então, deixa eu te dizer quem é que está no futuro. Ele.
E quando ele está no futuro e a gente tem essa certeza, a ansiedade ela pode ser arremessada muito longe. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Espera aí. No texto de 1 Pedro 5, 6 e 7, que a Rita leu, fala sobre a gente se humilhar debaixo da potente mão para que no tempo dele ele nos exalte e a gente faça o que em seguida? Lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A ansiedade, ela não pode morar no teu coração, no teu pensamento. A Bíblia nos ensina que a ansiedade, uma vez identificada, precisa ser lançada para ele, porque é ele que tem cuidado de nós. Então, se você está ansiosa por alguma situação específica e consegue identificar o nome dessa ansiedade, hoje é dia da gente lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade. Mas é só lançar? Não. É confiar que Ele está cuidando de cada uma de nós. Nos detalhes, nas coisas bem pequenininhas e nas coisas imensas. Nas coisas mais complexas. Ou, gente, até naquilo que você nem tem ideia, Deus está cuidando, porque foi Ele que te criou, Ele que sabe quem você é. E no outro parágrafo fala sobre uma situação, uma passagem que ela é bem interessante, de Pedro caminhando sobre as águas. E aí o bispo fala assim, ele estava caminhando, até que ele começou a se afundar porque reparou a força do vento. Até que você olhe em torno e aquilo te distraia. A mão do nosso Deus é a mão estendida para nos salvar em tempo e fora de tempo. No tempo que você entende que ele está e no tempo que você não está vendo ele. É ele quem lhe protege. E no último parágrafo fala sobre você não se distrair, porque a ansiedade, ela nos distrai do nosso alvo. Nós somos chamados para lançar sobre Deus toda a nossa preocupação, porque o cuidado dele é verdadeiro e você já segurou o cuidado dele em algum momento da sua vida. E no final ele fala, lance-se hoje no descanso do seu Deus. E a minha fala e a minha frase para você é, ô bonita, acorda. Não acorda só do olho aberto, não, acorda da alma, acorda do sentimento, das emoções, porque ele tem cuidado de você, se apropria dessa verdade. É ele quem cuida. As suas habilidades e estratégias, elas vão até um certo lugar, mas o nosso Deus não, ele vai além, ele vai no futuro, onde a gente ainda nem foi, e ele cuida de nós. Acorda, porque você não pode se distrair. Essa semana, algumas pessoas me perguntaram qual era a minha meta de intercessão, qual era o motivo para intercederem pela minha vida. E eu falei com uma querida, olha, minha meta, sabe qual é? É eu não me distrair com as vozes que estão em torno de mim, porque às vezes eu tenho impressão, por meio das mensagens do WhatsApp, por meio de fala de pessoas que me procuram, às vezes por meio das minhas falas internas, as falas da minha família, as vozes que estão em torno de mim, isso me distrai com aquilo que eu preciso engajar minha energia e o meu tempo. E aí a minha oração é, peça para que Deus me ajude a não me distrair, porque se eu me distrair, eu tenho a impressão de que eu estou engajando energia, emoção, tempo, dinheiro naquilo que pode não ser a minha missão. E hoje eu quero te dar a possibilidade de você segurar a sua ansiedade fisicamente nesse papelzinho e declarar diante de Deus que hoje nós estamos fazendo uma escolha. Nós não vamos nos distrair com a ansiedade. O futuro pertence ao nosso Deus. E o que está lá, sem dúvida alguma, aquilo que leva o seu nome, virá para a sua mão. Você não precisa provocar. Você não precisa dar o jeitinho brasileiro para poder ter uma promoção, para ter o acesso a alguma situação. Você não precisa. Se aquieta a tua alma. Porque quando você se aquieta, você está declarando ao nosso Deus o tanto que você o confia, o tanto que você quer que ele haja. Se aquieta seu coração, aquieta as vozes, aquieta a voz da sua... A primeira vez que eu ouvi o bispo falar isso num gabinete, ele falou assim para mim, Oléia, cala as vozes, muitas vozes em torno de você, mas primeiro cala a sua.
Ele diz assim, cala a boca, garota. Em outras palavras, ele falou, cala a boca, você está atrapalhando o processo. E eu quero te dizer, bonita, cala a boca da tua alma, cala a boca dos pensamentos, cala a boca do que está em volta, muitas informações, gente. Esse aparelhinho aqui, ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser um veículo de uma maldição na nossa vida. A gente acessa tanta porcaria, a gente vai passando o dedo assim, ó, e está entrando dentro de nós tantas informações que a gente não pediu para ter. Ah, como a Lady Gaga se apresentou. Eu não quero saber de Lady Gaga. Eu não quero me ocupar com essa pauta. Eu quero me ocupar com o que Deus está fazendo. Se ela está invocando o diabo, está invocando não sei quem, é o problema dela, ela vai dar conta de si. Ela está arrebanhando mais de 1 milhão de pessoas. Eu quero arrebanhar o teu coração e quero me ocupar, entendendo que pela manhã, minha missão é você. Então, às vezes, a gente se ocupa com mensagens, com notícias que não levam o nosso nome, e isso nos impede de uma saúde mental abençoada. Então, eleja, selecione o que de verdade você vai ler, do que você vai se aprofundar, porque isso vai te ajudar a entender o que Deus tem para a sua vida. Se ocupe com a palavra. Ontem a gente ungiu a nossa casa, né? Sabe o que é a nossa sugestão hoje para os 30 dias de intencionalidade? Você se lembrar quem Deus é para você. Você vai pesquisar isso aí na sua inteligência artificial, no seu Google. Quem Deus é para você? Você vai ocupar o seu pensamento e dizer para a ansiedade, cala a boca, que agora eu vou te dizer quem Deus é para mim. Ansiedade, se aquieta, porque Deus, ele é o meu provedor. Deus, ele é o meu Jeová Jireh, aquele que no meio do Moriá trouxe a provisão para Abraão, e ele é o mesmo que vai me trazer provisão. Eu não tenho provisão emocional? Eu que penso, porque o meu Deus, ele vai me dar hoje. Eu não tenho provisão financeira? O Senhor vai prover, ele vai levantar recursos de algum lugar. Você hoje vai se ocupar para dizer para o céu, para a terra e para você mesma, e dar ordem para a sua ansiedade quem Deus é na sua vida. Amém? Olha como que está a oração de hoje aqui escrita no nosso material, no nosso devocional. Senhor, me ajude, nos ajude a nos humilhar sob a sua poderosa mão, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que possamos resistir ao inimigo com firmeza na fé, confiando que o Senhor cuida de nós. Amém? Segura aí, porque no final dessa oração, depois da gente ter entregue em oração toda a nossa ansiedade, eu quero te dar a chance e a possibilidade de, nessa oração, você entregar com um nome. Porque, bonita, uma coisa que a gente sabe é nomear ansiedade. Você sabe aonde habita a sua maior ansiedade. Diga aí, em oração ao Senhor, talvez a sua ansiedade seja cuidar das crianças, seja o seu trabalho, seja as finanças, às vezes coisas secretas que você carrega. Vamos nessa oração entregar ao nosso Deus tudo que está no nosso espírito e vamos dizer a Ele que, de forma prática, nós vamos entregar, lançar fora e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã do dia 8 de maio de 2025. Obrigado por essa quarta-feira, em que a gente acorda às 5:30 da manhã para ouvir que o Senhor está nos chamando para uma ação física. Quando cada uma de nós elegemos um papel, amassamos ele, nós estávamos dizendo ao reino espiritual que isso daqui, esse papel, essa bolinha de papel, representaria nossa ansiedade sobre pautas que temos clareza que a gente tem carregado. Lugares que a gente não está crente ainda, Senhor. Porque estamos aprendendo hoje que a ansiedade é a nossa descrença. Viver no lugar onde nosso coração se ocupa com aquilo que ainda nem veio, é dizer para a nossa alma, para o nosso corpo, para as nossas emoções, de que estamos no trono. Tira a gente desse lugar de assento, Deus. Que a gente confie na tua mão, na tua poderosa mão, no teu tempo. O teu relógio é tão preciso, a maneira como o Senhor age é tão maravilhosa. E nós declaramos ao céu, à terra, dentro de nós. Deus ecoa dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, que nós estamos hoje
tomando a decisão de lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e confiar o que esse versículo diz no final, Senhor. Saber que o Senhor tem cuidado de nós. Hoje eu e tantas mulheres nos ocuparemos de declarar quem o Senhor é em nós, para que a gente enfraqueça a ansiedade, para que ao arremessar longe esse papelzinho que está na nossa mão, a gente declare ao céu, à terra, ao nosso corpo, aos nossos olhos, que nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Tantas experiências que cada uma de nós já tivemos na vida. E a gente pode se apropriar dessas memórias do cuidado que o Senhor teve com a gente. Eu posso me apropriar do cuidado que o Senhor teve comigo no ventre da minha mãe. Eu posso me apropriar de entendimento do cuidado que o Senhor teve comigo, mesmo crescendo num lugar tão vulnerável. A minha vida ter sido preservada do abuso, ter sido preservada de tantas mazelas. Obrigada. Que mesmo no meio da confusão, mesmo no meio daqueles relacionamentos tão tóxicos que os meus pais tinham, o Senhor me segurou na tua mão. Obrigado porque o Senhor me trouxe para Brasília e aqui o Senhor escreveu uma história tão especial com o meu nome. Obrigada porque o Senhor trouxe para cada uma de nós a revelação do teu cuidado absurdo e é nele que a gente vai olhar nesse dia. Não vamos olhar a história que é triste, a narrativa que não deu certo, aquilo que não foi, aquele lugar da dor. Não, Senhor, os nossos olhos hoje estarão para o Deus que cuida de nós, mesmo a gente não vendo e não entendendo. Obrigada pela certeza de um Deus tão poderoso, tão maravilhoso e tão amoroso em cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos, cuidar de tudo que leva o nosso nome. Senhor, o Senhor tem me levado a entender que tudo que leva o nosso nome está em lugares que a gente não tem gerência. É lá naquele lugar da Receita Federal. O nosso nome está lá, Senhor. O nosso nome está lá no INSS. O nosso nome está na mesa do juiz. O nosso nome está dentro de um hall de funcionários. O nosso nome está dentro da inscrição do CPF. A gente não tem gerência disso, Deus. E o Senhor colocou o nosso nome, e o Senhor preserva o nosso nome nessas listas. O Senhor tem me deixado constrangida de ver listas. As listas onde o meu nome é levado, é posto, é escrito. E nesse dia, eu quero que o meu nome, Senhor, esteja no lugar daquelas que confiam em Ti, daquelas que sabem e declaram o Teu cuidado na nossa vida. O meu nome, Senhor, coloca o meu nome nesse lugar da lista de convidadas do Teu amor. Coloca o nome de cada uma de nós no lugar onde a gente pode operar com confiança no Teu nome. Nesse dia, nesse lugar onde o nosso nome está posto, que a gente nem tem ideia. No reino espiritual, escreve o nosso nome, para a gente poder estar dentro da lista daquelas que estão plenamente entregando a ansiedade, porque sabe que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Você conseguiu visualizar um monte de papéis com o teu nome lá? Eu não sei se você está com algum problema jurídico, com alguma situação que precisa de Deus agir, mas eu quero declarar que lugares onde você não tem gerência, o Senhor está pondo a poderosa mão dele e ele tem cuidado de você. E depois você vai me contar que nesse mês de maio você teve o resultado jurídico de coisas, porque isso é jurídico, né, gente? O nosso nome dentro da Receita Federal, por que eu estou pensando isso? Isso é para alguém daqui desse grupo. Que Deus te abençoe e que você tenha a confiança. Ô, gente, eu queria que você mirasse aí na sua casa o seu papel da ansiedade. Já estou aqui mirando no meu lugar. E você, profeticamente, quando eu contar 1, 2, 3 e já, você vai arremessar a sua ansiedade.
E com esse ato, você está declarando para você, para o reino espiritual e para o nosso Deus, que você está lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe quem está nesse lugar onde você está mirando? A mão do teu Deus segurando a tua ansiedade. Você vai arremessar, ele vai segurar profeticamente e dizer: pronto, não preocupa, agora é comigo. Amém? Então segura aí. 1, 2, 3 e já! Você jogou com toda a força? Eu joguei. E eu creio que o Senhor segurou a sua e a minha ansiedade nesse dia. E hoje é dia da gente ser cuidada por papai. Quem é papai para você? Conta para ele hoje. Se ocupa com isso. Não se ocupa com o que ele não fez ainda, não, o que ele vai fazer. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, lançando sobre ele. Ah, vai ter uma coisa que a gente vai viver hoje. É possível que ele traga na sua mente vários pautas de ansiedade. Jogue, lance. Você não precisa fazer um monte de papelzinho, não, a não ser que você queira. Mas se você lembrar de lugares da ansiedade, lança sobre ele. Não fica contigo, não. Amém? Bora lá. Bora, bora. Vai, Mariana. Cadê você, Mari? É Mari hoje? É Pri? É Priscila? Cadê? Todo mundo. Amém, Aline, que Deus também te abençoe. Lance sobre ele todo a sua ansiedade. Amém? Amém. Cadê, Mariana? Tu? Tô aqui. Peraí, que agora deixa eu só assumir. Gente, sem notificações e sem reações, por favor. Mariana, tô com uma vontade de pegar minha ansiedade ali. Deixa eu pegar aqui rapidão, só para ilustrar. Aqui minha ansiedade perto de mim, que eu jogo ela para fora e ela volta. Pertinho do meu pé. Vai, Mari. Só para a gente ilustrar, tá? Porque a minha ansiedade já foi embora. 1, 2, 3 e... A primeira foi, pode descongelar o sorriso. Pronto. Na outra. Se você entender que vai precisar jogar lá fora a sua ansiedade, faça isso, tá, gente? Vai, Mari. Vamos. 1, 2, 3 e... Calma aí. Isso não dá para ficar... A gente está calma, Mari. A gente jogou fora a nossa ansiedade. A gente está calminha. Então, vamos lá. A gente está no mercado de estátua. E... Foi. Foi. Deus te abençoe. Algumas vão sentir assim, meu Deus, parece que eu tirei uma tonelada de peso de cima de mim. Isso é de verdade, pastora? É de verdade. Deus, às vezes, faz a gente viver isso para você poder ter clareza de que o peso daquilo que não lhe pertence saiu de você, e eu quero profetizar um dia de muita bênção na sua vida. Amém? Um beijo, Eneida, te amo, beijo. Um beijo, pastora. Obrigada. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.